Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela A Terra Prometida, os capítulos vão ar do dia 4 a 8 de março. Então fica ligadinho para saber tudo o que vai acontecer na novela A Terra Prometida. No capítulo 110, que vai ao ar dia 4 de março, Adélia conversa com Temar e Isaac. Ela avisa que dará resposta antes deles partirem para a batalha de Ai. Leia diz que ajudará Samara a pôr em prática o plano contra Aruna. Josué avisa que já sabe como punir Melquias. Samara pede para Abel vestir a roupa do soldado mascarado na batalha contra Ai. Ele se recusa. Leia aparece e avisa que o rapaz deverá obedecer sua filha caso queira se casar com ela. Eleazar afirma que o gigante pode ser o aliado do povo do exército de Israel. Petael e os filhos encontram com Josué e dão as informações sobre a missão em Ai. Livana tenta passar confiança para Rune. Pedael conta que o exército de Ai está despreparado e sem armamento de qualidade. Acã e Mara criticam a liderança de Josué. O vilão chama Maquir em um canto e diz que o rapaz precisa matar o gigante. Jéssica vai até a tenda de Raabe e agride verbalmente a cananeia. Aruna e Oná presenciam a ofensa. Maquir despista Zaqueu e fica sozinho vigiando tal mal. Kira entra escondida na hospedaria e pede ajuda a Urias. Melquias começa a ser julgado e tenta se defender, ofendendo os estrangeiros. Mara e Acã pedem a inocência do guerreiro. Raabe chega ao julgamento e todos murmuram. Eleazar avisa que os estrangeiros devem ser aceitos de acordo com as leis de Deus. Josué afirma que Melquias merece ser punido. Urias aconselha Kira a conversar com Tileia. Josué diz que Melquias deverá pagar ouro para Raabe e ordena que o guerreiro peça perdão a cananeia. Zaira vê Urias com Kira e manda a menina ficar na hospedaria. Raabe diz perdoar Melquias e todos admiram sua atitude. Maquir aproveita enquanto o gigante dorme e prepara para atingi-lo na cabeça com uma pedra. Josué anuncia que está chegando a hora da guerra contra o reino de Ai. No capítulo 111, que vai ao ar dia 5 de março, da novela A Terra Prometida, Maquir é pego pelas crianças tentando matar tal mal. O guerreiro disfarça. O gigante acorda e conversa amigavelmente com as crianças. Zaira prende Kira em uma gaiola. Raabe agradece o apoio e a compreensão de Josué. Jéssica olha a cananeia com ódio. Acã dá ouro para Melquias pagar o combinado a Raabe. As crianças dizem acreditar no gigante. Lila dá um beijo em Talmal. Melquias chantageia Jéssica e pede um beijo para ela. Sem alternativa, a moça beija o guerreiro. Abel aceita se vestir de soldado mascarado. Adélia e Elias ajudam Nesiar a se cuidar para ficar mais bonita. Tobias encontra com Samara e diz que já sabotou as armas de Zaqueu. Josué e os outros guerreiros planejam a invasão ao reino de Ai. O líder avisa que apenas os mais jovens irão e que Salmo comandará as tropas. Tobias se finge de bom moço e entrega as armas sabotadas para Zaqueu. Tibar leva Axa para o celeiro e tenta beijá-la à força. Ioná aparece e manda que ele a solte. Tileia fica preocupada sem ter notícias de Kira. Camir alerta Durgal para a superioridade do exército hebreu. Zaqueu conversa com Shaya e fala sobre as armas feitas por Tobias. Raniel se declara para Tirda e ela concorda em voltar para casa. Camir e Ravena fazem planos para derrotar Durgal. Tileia se desespera ao descobrir que Kira foi capturada por Zaira. Livana beija Rune e diz que já é hora de ter uma noite de núpcias. Pedael dá conselhos de guerra para Temar e Isaac. No capítulo 112, que vai ao ar dia 6 de março, da novela A Terra Prometida,
Neziá aparece deslumbrante e Pedaia olha com admiração. Laís encontra Caleb voltando para a tenda sozinho e se declara para ele. Ela pede um beijo, mas o chefe tribal a repreende e diz que jamais trairia Noemi. Laís fica arrasada e diz para si que o guerreiro irá se arrepender. Isaac e Temar pressionam Adélia para que ela dê logo a resposta. Finalmente, a moça avisa que escolherá Temar para se casar. Eles se beijam e comunicam o noivado para Mibar. Salmo pede Raabe em casamento. Darda diz que Otiniel não está preparado para deixar sua tenda. Salmo se despede de Raabe e ela o deseja sorte na batalha do dia seguinte. Finéias se abre com Eleazar e diz querer participar da guerra. Josué reúne a família de Aruna e diz que se casará com a moça depois da vitória de Israel sobre Ai. Leia tenta acalmar Samara. Aruna começa a dançar de felicidade. Livana e Rune comemoram o sucesso da noite de núpcias. Otiniel foge da tenda de Darda. O exército hebreu se prepara para deixar o acampamento em direção ao reino de Ai. Josué discursa para os guerreiros. Acã manda os filhos ficarem de olho nas riquezas do reino inimigo. Adélia se despede de Temar. Samara dá as últimas orientações a Abel. Zaqueu se despede de Shai enquanto Tobias observa. Caleb diz para Eru ter cuidado. Jéssica fica furiosa a ver Salmo e Raabe se beijando. O exército hebreu segue para a guerra. No capítulo 113, que vai ao ar dia 7 de março da novela A Terra Prometida, o exército hebreu caminha para a guerra contra o reino de Ai. Alguns sacerdotes carregam a Arca da Aliança. Salmon, Zaqueu e Kenaz seguem logo atrás, conduzindo o exército. Darda sai correndo para avisar a Josué sobre o sumiço de Otiniel. As mulheres hebreias oram para seus filhos e maridos. Otiniel segue com o exército infiltrado entre os guerreiros. Aruna diz que Josué está confiante na vitória do povo de Israel. O líder e os chefes tribais fazem planos após a vitória contra Ai. Eleazar alerta Josué e avisa que não podem tomar decisões sem consultar o Senhor. Elias presencia Jéssica falando mal de Salmo para Mara e questiona a filha. Eliasaf se abre com Setur e diz já não ter mais habilidades de um jovem guerreiro. Jéssica encara Elias e mantém a postura contra Salmo e Raabe. Tirda diz ter orgulho de Raniel. Dorgal se desespera ao ser avisado sobre a aproximação do exército de Israel. Melquias e Gibá reclamam das dores e coceiras. Eles fazem planos para roubar as riquezas de Ai. Maquir tenta se aproximar de Livana, mas ela diz sentir nojo dele. Boan diz estar preocupado com a demora de Ruth em engravidar. Desesperado, Dorgal questiona os feitiços de Ravena e diz que nada funciona em seu reino. O exército hebreu segue na direção de Ai. Otiniel caminha escondido entre os guerreiros. Os moradores de Ai ficam assustados com a aproximação do povo inimigo. Tileia, Orias e os lagartos saem em busca de um esconderijo. Antes de deixar a hospedaria, Zaira vai até o quarto para buscar Kira. Eloi diz não aguentar mais viver sob o mesmo teto de Mara. Kalu consegue libertar Kira das garras de Zaira. Aprisionado, Talmal conversa com as crianças do acampamento. Darda aconselha Ruth a se acalmar e aguardar a hora certa para engravidar. Tileia nota que Orias sumiu. Rune e Livana fazem planos para o futuro. O exército hebreu avança em direção à entrada da cidade. Amedrontados, os moradores correm tentando se esconder. Os guerreiros de Israel arrombam os portões de Ai. Yusuf grita tentando incentivar os soldados. Melina conversa com Najara e diz que o momento é propício para uma fuga. Com medo, Dorgal lamenta a chegada do povo inimigo. Kalu aconselha Tileia a pedir proteção ao Senhor dos Hebreus. Salmon e Kenaz lutam com os soldados cananeus e alguns moradores. Camir chega e começa a lutar com Salmon.
Yusuf consegue matar um guerreiro hebreu. Salmo estranha dificuldade em vencer os homens de Ai. Shaya pede para Deus proteger seu marido. Camir ordena que os oficiais continuem lutando contra os hebreus. Tobias tem dificuldade em vencer um soldado inimigo. Yusuf luta com Zaqueu. O arqueiro se assusta ao ver que suas armas não estão suportando o combate. Tobias observa e sorri vitorioso. Yusuf, com um único golpe, consegue quebrar a espada de Zaqueu. O general então enterra a espada no peito do arqueiro. Tobias fica satisfeito. No capítulo 114, que vai ao ar dia 8 de março da novela A Terra Prometida, Salmo se aproxima e tenta amparar o companheiro. Desesperado, ele pede ajuda a Tobias. O monstro hebreu se aproxima, finge preocupação e pede para outros guerreiros ajudarem Zaqueu. Tileia conversa com Kira e tenta explicar sua situação com o arauto. Gibar e Melquias entram na hospedaria e roubam o ouro de Zaira. Desesperado, Dorgal ordena que os súditos formem uma barreira diante dele. O soberano pede para o arauto fingir ser o rei, caso os hebreus cheguem à sala do trono. Josué demonstra preocupação devido à conversa que ele teve com Eleazar. O líder pede para Eloi avisá-lo assim que avistar os guerreiros hebreus retornando. O exército de Israel começa a levar a pior na batalha. Salmo avisa que é preciso recuar. Yusuf provoca Iru e consegue desarmar o jovem guerreiro. Isaac e Temar se mostram surpresos com a derrota. Urias encontra com Salmo e pede para dar um recado a Milá. O guerreiro aconselha Urias a retornar para o acampamento. O sapateiro avisa que não pode voltar para Gilgal. Yusuf desiste de matar Iru e decide aprisionar o guerreiro hebreu. Zuma tenta correr para socorrê-lo, mas é impedido por outros soldados cananeus. O exército de Israel abandona o reino de Ai. Desacordado, Zaqueu é levado por outros guerreiros. Camir chega até a sala do trono e avisa que estão derrotando os hebreus. Ravena diz que seus deuses jamais os abandonariam. O prefeito avisa que irão atrás dos hebreus para aproveitarem o momento e guerrearem em campo aberto. As mulheres hebreias aguardam ansiosas pelos guerreiros. Iru é levado para a masmorra do palácio. Dorgal avisa que partirá com os oficiais em busca dos guerreiros hebreus que fugiram. Alguns chefes tribais criticam a estratégia usada por Josué. Salmo e Kenaz avisam que precisarão enfrentar os soldados de Ai para conseguirem retornar ao acampamento. Sem saber que se trata de Abel, eles avistam o soldado mascarado. Salmo pede para um hebreu retornar sozinho a Gilgal para avisar a Josué sobre a situação crítica do exército de Israel. Os hebreus ficam encurralados e o exército de Ai se aproxima. Tobias e Zuma estranham a resistência dos soldados inimigos. Antes de chegar a Gilgal, o guerreiro enviado por Salmo é atingido por uma flecha e cai morto. Dorgal se gaba por ter executado o inimigo. Kenaz avista Otiniel e corre para perto do filho. Ele se distrai e acaba sendo atingido por um cananeu. Otiniel luta bravamente. Ferido, Kenaz admira a coragem do rapaz. O chefe tribal agoniza e morre nos braços do filho. Urias encontra Tileia e avisa que os hebreus estão sendo derrotados. Salmo manda os guerreiros recuarem e abandonarem a batalha. Temar se distrai atingido por Camir. O jovem guerreiro cai desacordado. Isaac corre para tentar ajudar o irmão. Dorgal comemora a vitória e acaba se ferindo com sua própria espada. Camir e Yusuf também celebram o triunfo. Zaira percebe que roubaram todo o seu ouro. Eloi avista a chegada dos guerreiros hebreus e corre para avisar Josué. Melina se desespera ao saber que Yusuf capturou Iru. Eloi avisa Noemi sobre a aproximação do exército de Israel. Caleb e Josué avistam um soldado mascarado e estranham a presença do cavaleiro enigmático. Feridos e derrotados, os guerreiros hebreus chegam ao acampamento. Bom, essas emoções que virão por aí na novela A Terra Prometida.
E você se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece. Até o próximo vídeo.